Bom, nós falávamos sobre uma ferramenta que a contabilidade disponibiliza para a gente de extrema relevância. Tá? E qual é a grande questão? A gente verifica que, quando eu incluí essas informações aqui agora, a contabilidade observa em seu registro contábil os princípios da competência, conforme a determinação da lei das SAs, segundo a qual as receitas e despesas devem ser confrontadas entre si, desde que referentes ao mesmo período do exercício financeiro, independentemente de terem recebido as receitas e terem pago as despesas. Quando mencionei isso aí, a lei fala que nós tratamos disso o tempo inteiro em sala de aula, onde a legislação, a Lei 6.404, Lei das SAs, nos obriga a fazer os registros da contabilidade em obediência ao princípio da competência. Nós mencionávamos que a competência vem a ser o período a que se refere uma receita ou despesa. Por exemplo, se nós estamos falando de uma receita de aluguel, o aluguel do mês de, nós estamos no mês de maio, então o aluguel do mês de maio, ele terá sido concluído, o imóvel de alguém, ela terá tido uma despesa pela ocupação do imóvel no mês de maio, quando acabar o mês de maio. Então, encerrou o mês, nós consumimos dentro de um mês um aluguel, um serviço de locação de imóvel, então nasceu para a gente a despesa com locação de imóveis. Da outra ponta, como a contabilidade ela fala que não existe um fato sem a sua contrapartida, se eu tive uma despesa de aluguel naquele mês, o dono do imóvel, no mesmo instante, ele nasceu para ele uma receita de locação de imóveis. Tá? Então, se para alguém nasceu uma obrigação, para o outro nasceu um direito. Então, sendo que o princípio da competência, ele determina que, para que a gente possa aferir a gestão daquela empresa, o resultado contábil daquela empresa, dentro de um mesmo período contábil, que normalmente coincide com o ano civil. Normalmente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não necessariamente, não é uma obrigatoriedade. Todos têm que ter, gerar o seu resultado de 1º de dezembro, 31 de janeiro, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Não há essa obrigatoriedade. Uma vez que se a empresa ela começou, iniciou suas atividades no meio do mês, ela vai gerar o seu resultado daquela data em diante. Então, se ela começou agora em maio, por exemplo, ela vai gerar o seu relatório de maio a dezembro, ou de maio a maio do ano seguinte, tá? Ou de 6 em 6 meses, fica a critério da empresa. Mas o resultado, em regra, ele coincide com o ano civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Ou sempre que a empresa precisar apurar seu resultado. Ela quer apurar o resultado mensal, semestralmente, a critério da empresa. Desde que, nesse período que a empresa determinar, definir, ela vai confrontar toda a receita e despesa daquele mesmo exercício. Para isso, a legislação também classifica, conceitua a receita e despesa como sendo, quando a empresa tem um ingresso de recursos, normalmente em função das suas atividades, uma receita, tá? Mas ela não precisa ter recebido. Então, o fato da empresa ter vendido, ter tido uma receita de vendas, não significa dizer que entrou dinheiro no caixa da empresa. Porque ela pode ter feito venda a prazo. Tá? E o fato da empresa ter tido uma despesa não significa dizer que no ato em que nós tivemos caracterizado uma despesa, ela teve saída de recursos, que ela tenha feito pagamento, tenha havido a saída de numerário. Tá? Então, efetivamente, essa circunstância não determina que receita, o dinheiro tenha entrado e despesa, o dinheiro tenha saído efetivamente. Tá? Então, isso é o que diz o princípio da competência. Vamos registrar receita e despesa, sempre que se referir à despesa tiver ajudado a gerar aquela receita e dentro de um mesmo período financeiro, um mês ou ano. Isso é o que diz o princípio da
competência, na qual todas as empresas estão obrigadas a ele. Mas, quando nós falamos de lucro ou prejuízo, o lucro contábil ou prejuízo contábil, esse é o que eu disse aqui, tão somente o confronto de receita e despesa ao fim de um ciclo, um mês, um semestre, um ano. Então, ao fim desse ciclo, a gente confronta a receita e vamos saber qual foi o resultado. Foi lucro ou prejuízo contábil? Então, necessariamente, não implica dizer que esse resultado se tirar diretamente na disponibilidade de dinheiro no caixa da empresa. Ou seja, a empresa teve receitas, mas essas receitas não ensejam necessariamente o ingresso de recursos no caixa da empresa. Tá? O fato de ter tido vendas não implica dizer na entrada de todo o recurso das vendas, todo o dinheiro proveniente do valor da receita de vendas, não implica dizer que houve entrada no caixa da empresa. Assim como a despesa não significa dizer que ele tenha pago tudo. Então, se eu tenho um lucro, não significa dizer que eu tenho todo o recurso disponível para fim de capital de giro. O capital de giro são aqueles recursos que a empresa precisa para girar o seu negócio. Então, ela precisa manter seu estabelecimento em atividade, funcionando, e para isso que ela precisa? Ela precisa pagar funcionários, precisa pagar suas despesas de manutenção, água, luz, telefone, aluguel, pagar fornecedores. Então, ela tem uma série de gastos que ela precisa ter para girar o seu negócio. Então, o fato de a empresa ter lucro contábil não significa dizer que esse lucro estará disponível no caixa da empresa para fim de capital de giro. Tá? Então, para a gente poder ter dar continuidade, vamos falar primeiro sobre esse regime de caixa. Nós falamos sobre o princípio da competência, que é o regime de competência, tá? Segundo a qual receita e despesas são registradas consoante o mês que aconteceram, o fato gerador. E vamos mencionar agora o que é o fato gerador daqui a instantes. Pelo regime de caixa, é o efetivo recebimento do dinheiro ou o efetivo pagamento de alguma despesa. Então, se eu tenho o efetivo recebimento, houve entrada de dinheiro no caixa da empresa. Se eu fiz um pagamento, saiu dinheiro do caixa, então tivemos um efetivo desembolso, desencaixe de recursos. Tá? Então, o regime de caixa, o que ele vai fazer? Ele vai observar, vai se ocupar da data efetiva da entrada e saída de valores do caixa da empresa. Então, ela não se preocupa com a competência da despesa. Tá? Eu fiz uma venda em janeiro. No mês de fevereiro, eu recebo o dinheiro. Se ela receber o dinheiro, pelo regime de caixa, nós vamos considerar a data da entrada do dinheiro no caixa. Mas uma venda que eu fiz no mês passado. Não interessa. O regime de competência não se preocupa com a data do evento que gerou aquele recurso. Ele se preocupa somente com o efetivo recebimento ou o efetivo pagamento. Tá? Então, para a gente dar continuidade, quando falamos em competência, foi o que eu mencionei agora há pouco. Competência, ela tem a ver com o fato gerador. Então, competência é para não ficar aquela dúvida. Competência não tem a ver com de competente, da pessoa com condições de fazer alguma coisa, tá? E sim com o período a qual ela se refere, receita ou despesa. Então, o que vai fechar, o que vai caracterizar, o que vai amarrar, uma expressão não muito adequada, mas vai amarrar um fato a um determinado mês. É o fato gerador. Tá? Então, esse fato gerador, me lembro que nós chegamos até a comentar em sala de aula. Tá? Então, é uma situação descrita, faltou uma letrinha D ali, tá? Uma situação descrita pela lei
que caracteriza um fato como despesa ou receita no momento em que ocorre. Então, a receita de venda. Quando que eu considero uma venda como uma receita? Quando eu vendo e entrego o produto. A tradição. Tradição, nesse caso, significa entrega. Então, se eu fiz uma venda em janeiro, entreguei o produto em fevereiro, a minha receita de venda se deu em fevereiro, tá? Quando eu entreguei o produto. Eu prestei um serviço. Fui contratado em janeiro, prestei o serviço em fevereiro. Eu recebi em janeiro, mas prestei o serviço em fevereiro. A minha receita de prestação de serviço se deu em fevereiro. Despesa. Eu trabalhei no mês de janeiro. O meu salário foi depositado em fevereiro. A despesa de salário para a empresa foi de janeiro, quando eu prestei o serviço, ainda que ela tenha me pago somente em fevereiro, tá? Como eu prestei serviço do 1º de janeiro a 31 de janeiro, esse período para a empresa corresponde ao período na qual eu cedi minha força de trabalho. Então, assim, para a empresa, o meu esforço que eu despendi para aquela atividade, ele corresponderá à despesa que a empresa teve, uma vez que eu cedi a minha força de trabalho no mês de janeiro. Mas ela me pagou só em fevereiro. Se ela pagou só em fevereiro, não importa que para a contabilidade, o que caracteriza pelo regime de competência essa despesa de salário foi quando eu prestei o serviço, efetivamente, janeiro. Mas, pelo regime de caixa, a despesa de salário ocorreu em fevereiro, tá? Então, fica bem mais claro o que é o fato gerador, eu lembro que até o Arthur me ajudou nessa questão aí, quando nós falamos de imposto de renda. Se eu não desconto o imposto de renda. A renda é descontada sobre o salário de quem trabalha, depois, em função de determinado nível, o valor que ele recebe, um montante que ele recebe. Então, se eu tenho salário, eu estou sujeito a ter desconto sobre a renda. Então, no momento que eu trabalhar, eu estou sujeito a ter imposto de renda. O fato gerador, a lei fala, no momento que o indivíduo tiver oferido uma renda, qualquer que seja ela, proveniente do salário ou de locação de imóveis, ou qualquer que seja a situação, a lei assim prevê. Então, ela vai descrever o que caracteriza esse fato gerador. Então, no momento que eu estiver trabalhando, sobre o meu salário, eu poderei ter o desconto de renda, se ele se mostrar superior, igual ou superior a um determinado valor. Tá? IPVA. O IPVA, a lei assim caracteriza que ele é um imposto que tem como fato gerador a propriedade de um veículo automotor. Então, eu não tenho carro, eu não pago IPVA. Mas a lei está ali na minha esquina, ali, me esperando. No momento que fizer a minha compra de veículos, neste momento, na qual onde eu tenho a propriedade do veículo, nasceu, junto com essa aquisição, nasceu um fato gerador. A partir daquele momento, eu me vejo obrigado a pagar IPVA. Então, o fato gerador é uma situação descrita pela lei que ela vai indicar o que é uma situação e o que ela enseja. Aquilo é uma receita ou uma despesa, tá? Então, no momento em que ela ocorre, está caracterizado uma receita ou uma despesa. Gente, regime de caixa, regime de competência tranquilo até agora? Sim. Nenhuma dúvida? Tranquilo. Não. A princípio, sim. Regime de caixa. Regime de caixa, tranquilo também? Sim. Tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Bom, então, dando um prosseguimento, se nós vimos essa situação, nós vimos que nem sempre a receita ela é recebida no mesmo mês ou a despesa paga no mesmo mês. Então, por que isso pode acontecer? E aqui eu afirmei que nem sempre o fato de ter tido um lucro, ele pode estar disponível no caixa da empresa para fins de capital de giro. Mas como isso pode acontecer?
Vamos imaginar que em X0 a empresa tenha receita de 150 e despesa de 100. Bom, se confrontarmos um com o outro, veremos que ela teve um lucro de 50, um lucro contábil de 50. Mas ela vendeu 150. Então, ela deverá receber 150 e pagar 100. Desta venda de receita de 150, ela vendeu 50 à vista e 50 a prazo. Bom, se ela vende 50 à vista, tendo vendido em X0, qual o valor que vai entrar no caixa em X0? 50. Então, entrou 50 aqui. E esse a prazo, supondo que ele vai receber para o ano seguinte, tá? Em X1 entrarão os outros 100. Tá? Então, ó, recebeu 50 em X0 e terá recebido em X1 o valor referente à venda à vista. Tá? E aí, tranquilo, né? Sim. Então, e ela foi, pagou em X0, supondo que a despesa de X0 ela tenha sido liquidada dentro de X0. Bom, entraram 50 provenientes das receitas e saíram 100, ela teve um fluxo de caixa negativo em 50. Tá? Aí nós vamos falar, mas como assim? Eu tive um lucro de 50, meu fluxo de caixa negativo, isso aqui não é positivo? Sim, isso é positivo, é lucro. Entretanto, naquele período, houve mais saída de caixa que entrada. Então, isso aqui, ela teve lucro. Professor, dá para voltar um pouquinho? Não entendi esse pedaço. Vamos lá. A empresa teve, em um determinado ano, X0, vendeu 150, teve receita de 150 e despesa de... Se confrontarmos um com o outro, veremos que ela teve lucro. Tá? Então, um lucro contábil de 50. Sendo que essa venda que ela efetuou, ela vendeu à vista 50 e a prazo 100. É possível ela fazer isso? Sim, ela vende a prazo. Tá? Vendendo a prazo, qual tempo que ela vai receber? Aí depende de como ela o seu plano de negócios, qual o período que ela dá de prazo para os seus clientes pagarem. Tá? Mas o certo é que ela vendeu 50 à vista e 100 a prazo. E se ela vendeu 50 à vista e 50 a prazo, naquele período que nós estávamos, o período da receita, entrado no caixa 50. Tá? E aquele a prazo, supondo que isso aqui ela vai receber só no ano seguinte, tá? No período seguinte, então esses 100 aqui ela vai receber só no próximo período contábil. Então, no mesmo período de venda, entraram 50 no caixa e no período seguinte, aquele valor remanescente daquela venda. Até aí, tranquilo, né? Tranquilo. Entretanto, a empresa, ela supondo que ela entraram no caixa somente 50, mas ela teve que pagar 100 naquele período. Tá? Se entraram 50 dessas vendas e saíram 100, qual foi o movimento que a empresa teve no caixa dessa empresa? Ela teve um fluxo de caixa negativo. Por que razão? Ela gastou, pagou mais do que entrou no caixa da empresa. É possível ter um caixa negativo? Não é possível. Tá? Por que razão? Ela pode recorrer a empréstimo para poder reforçar o caixa, mas aqui, só para evidenciarmos que das operações da empresa, atividades operacionais, compra e venda, ela pode se mostrar no momento com fluxo negativo, ou seja, a receita ela pode se mostrar insuficiente para cobrir todas as despesas que saíram no caixa naquela data. Então, ainda que ela tenha tido uma receita de 150 e lucro de 50, ela pagou mais naquele momento do que recebeu. Tá? Por que razão? Parte daquela receita de vendas dela, ele caiu no mês, no período seguinte. Tá? Então, naquele momento, a entrada de caixa foi menor que a saída de caixa. Tá? Tranquilo agora? Sim. Então, dando prosseguimento. Então, passamos o período X1. Em X1, ela
vendeu, teve outra receita de 200 e uma outra despesa de 150. De novo, um outro lucro de 50. Ela não teve prejuízo. Dessa venda aqui, de receita de vendas de 200, 150 foram à vista e 50 a prazo. Então, esse valor aqui do período X1 vai entrar no caixa de X1. Tá? Se esse foi à vista em X1, entra no caixa de X1, que já teria recebido aqueles 100 de X0. Tá? Então, aqui agora terá entrado quanto no caixa em X1? Isso mais isso, 250, não é isso? Dos quais 100 do período anterior e 150 do presente exercício financeiro. Tá? Então, neste momento, teríamos entrada R$250. E a empresa, ela precisa pagar esse montante da despesa dentro de X1. Bom, se ela tinha 250 e vai pagar 150 nesse período, qual o resultado que nós temos? Nós temos aqui 250 de entrada de caixa e 150 de saída de caixa. Se isso aconteceu, qual é o fluxo de caixa da empresa em X1? Positivo em 100. Positivo em 100. Então, neste momento, o caixa da empresa foi suficiente, a entrada de caixa foi suficiente para pagar todos os compromissos que a empresa teve operacionais naquele período, sem os quais ela não conseguiria ter receita. Ela tem que pagar a despesa. Ela é importante para a empresa que essas despesas aconteçam, porque se ela não tivesse despesas, ela não tem receita de vendas. Tá? Então, aqui vemos dois exemplos. Um, onde a empresa teve lucro, mas o fluxo de caixa foi negativo. Ela não teve recurso suficiente para pagar todos os seus gastos. E aqui tivemos um lucro também igualzinho de 50, entretanto, o fluxo de caixa foi positivo. Agora, esse ano, ela foi mais eficiente que esse ano aqui. X1 foi mais, ela se mostrou mais eficiente que X0. Ela vendeu Sim. um pouco mais. Tá? Mas o que ensejou esse fluxo de caixa positivo? Não foi que o fato dela ter vendido mais, foi o fato dela ter recebido vendas do ano passado. Tá? Então, o fato de ter maior entrada de dinheiro no caixa não significa dizer que ele é proveniente de mais vendas. Tá? Então, isso aqui não é um indicador de que a empresa, meu caixa ele ficou positivo em um valor maior que um período anterior, porque eu vendi mais. Ele está maior porque as vendas foram um pouco maiores, evidentemente, mas porque entraram recursos do período anterior aqui. Tá? Então, é só para que vocês vejam que o fato de eu ter lucro não significa dizer que ela possa ter dinheiro no caixa para honrar com seus compromissos. Se aqui ela não teve mais nenhum recurso naquele período, ela precisa pagar 100 e só tem 50. O que ela vai ter que fazer? Quais são as possibilidades? Estamos em X. Sim. O que ela precisa fazer? Eu tenho que pagar 100, mas só tenho 50. Pegar empréstimo, vender um Empréstimo, imóvel, né? Pega empréstimo, o que mais que ela pode fazer? vender um imóvel, Vender um mobilizar. imóvel. Vendeu um bem, né? E o bem, qual é a função do bem na empresa? O ativo da empresa, ele é necessário para ajudar a empresa a ter receita, porque com esse bem, esse ativo de longo prazo, a empresa vai conseguir gerar suas atividades, manter suas atividades em pleno funcionamento para que possa gerar renda, gerar valor para os seus acionistas. Então, se ela se desfizer de um ativo, ele é uma situação preocupante. Mas ela pode fazer isso? Pode. Ela pode gerar, se ela fizer isso, ela vai reduzir a sua capacidade de produção. Se a empresa recorrer ao empréstimo, o que vai acontecer? Ela vai ter que pagar juros. Tá? E juros diminuem o lucro da empresa. Juros é despesa, e despesa diminui o lucro da empresa no período. Mas é importante, sem o qual, muitas das vezes, sem um empréstimo, a empresa não consegue se capitalizar, não consegue ter recursos para poder financiar suas atividades e, às vezes, ela tem dificuldade e tem que parar. Tá?
Mas, neste momento que nós estamos aqui, está tranquilo, gente? Até agora tudo tranquilo, beleza? Sim. Não, o professor, eu só não entendi quando você falou comparando o X0 com o X1. Se em X0 eu terminei ele com fluxo de caixa negativo e em X1 positivo, por que que em X1, embora eu tenha recebido 100 de X0, ele não foi o melhor ano? Não é o resultado que deveria valer no fim das contas aí nesse caso? O Como que a resultado, empresa termina o ano, o resultado dela? se nós pensarmos por esse aspecto, ela para ter um lucro de 50, quanto que ela teve que vender? 150. Uhum. Para ela ter um lucro de 50, o mesmo lucro, ela teve que vender quanto aqui? 200. 200. Se a gente olhasse por esse aspecto, quem que foi melhor aqui? Esse aqui. Ela vendeu Teve uma menor despesa. menos, exato, e ela vendeu menos. Ela teve Vendeu menos. menos despesa, vendeu menos, então o esforço dela foi menor para ter um lucro de 50. Aqui ele se esforçou mais e teve o mesmo lucro. Então, se olharmos por esse aspecto, na verdade, X0 foi melhor que X1. Proporcionalmente, ela ganhou mais aqui em X0. Ela foi mais em X0. A questão toda, nós falamos do caixa, do fluxo de caixa, que a empresa precisa de capital de giro. Ela precisa manter suas atividades em pleno funcionamento. E, para tal, ela precisa pagar salários, água, luz, telefone, fornecedores. Então, se ela não paga o funcionário, ele não trabalha, não produz. Se não paga energia elétrica, a empresa não tem seus equipamentos funcionando. Se não paga o fornecedor não fornece mais. Então, ela precisa de ter recursos para o seu capital de giro. Ele é importante. Então, o capital de giro ele vai aparecer quando a empresa tiver receita, vender, receber, pagar e sobrar recursos para poder fazer suas atividades. Tá? E aqui em X0, que nós vimos que a empresa ela só entraram no caixa porque em função da sua política de vendas. Olha, aqui podemos vender 50 à vista e 100 a prazo. Isso ela só vai receber no outro período. Só que não dilatou, ela dilatou o prazo para receber a receita e não fez o mesmo com a sua despesa. Então, aqui é importante se ela conseguisse casar, coincidir a receita de vendas com o período de pagamento das suas despesas. Se ela conseguisse dilatar tanto a despesa quanto dilatou a receita, não teria problema, tá? Então, aqui, não teria o fluxo de caixa negativo. Exatamente. Por quê? Ela precisa pagar 100 e só tem 50. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Está faltando agora em torno de um minutinho, mas vamos lá, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Bom, então, como o caixa não reflete o resultado obtido no período, se faz necessário promover uma comparação entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa evidenciado na DRE. A DRE ela vai nos trazer toda a receita do período, todas as despesas do período, mas já vimos agora há pouco que nem sempre o que acontece lá no resultado econômico, na DRE, se reflete lá no caixa da empresa, porque eu posso ter venda a prazo e não vai aparecer no caixa, porque acabamos de ver nesse instante. Tá? Então, quando a gente, para resolver esse problema, dirimir essas dúvidas, nós temos a demonstração do fluxo de caixa. Tá? Então, com esse documento, essa demonstração contábil, ele vai proporcionar informações quanto à capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa. Então, como que a empresa ela tem capacidade de gerar caixa? Tá? Então, isso vai ficar evidente na demonstração de fluxo de caixa. A necessidade de liquidez. Como que a empresa gera recursos? Nas atividades operacionais, se for na atividade operacional, ela compra, vende, recebe, paga. Então, ela gera recursos com suas atividades operacionais. Naquele primeiro exemplo, o caixa foi insuficiente. O que nós falamos? Vocês me sugeriram aí.